Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de livro aqui no canal e o livro é O Sol é para Todos. E sem spoilers, é só uma contextualização e o que eu achei dessa história incrível. Eu não tive muito tempo de conversar com vocês sobre os projetos para esse ano. Um deles eu comentei em outro vídeo, que é um autor novo por mês. Ok, isso é uma coisa. Esse aqui é o meu segundo projeto, que é um clássico mundial por mês. Eu tô tentando colocar isso em prática, eu me atrasei um pouquinho, eu terminei O Sol é para Todos no dia 31 de janeiro e aqui vai o primeiro vídeo em fevereiro desse clássico do século XX. E eu tô falando da autora, a Harper Lee, que nasceu no Alabama em 1926. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai explicar muito o contexto desse livro, né? O Alabama, que faz parte dos estados sulistas, fez parte da Confederação, participou da Guerra de Secessão, e isso é um ponto importante nessa história. Da mesma forma, ela nasceu em 1926. Porque em 1929 a gente tem a Grande Depressão, né? O crash da Bolsa de Nova York, né? Então a gente vai ter a grande crise que assolou os Estados Unidos na década de 1930. E o livro, ele acontece exatamente aí. E esse é um componente muito importante da história. Tanto essa característica escravista do Sul, assim como esse problema econômico, né? Então a gente vai ter questões como racismo, como desigualdades sociais, e como outras questões importantes, os valores de uma sociedade como um todo sendo discutidos de uma forma linda nesse livro. Um livro poético, é uma história que fez a Harper Lee ganhar o Pulitzer em 1961 em ficção com essa história. Então eu vou contar um pouquinho para vocês esse contexto e que história é essa? Por que ela é tão bonita? Eu acho que um dos componentes importantes disso foi o narrador que ela escolheu para a história, que é uma menina de 9 anos de idade, a Scout. Essa menina vai contar toda a história pra gente nessa perspectiva infantil, que aí também já mora outra metáfora, que é um livro forrado de metáforas, né? A Scout é essa garotinha que está aprendendo a viver, e ela mora com o pai, o Atticus Finch, e com o irmão mais velho dela, 4 anos mais velho, o Jem. Ela tá aprendendo, então ela vive consultando o pai dela e o próprio irmão mais velho para entender questões que ela não entende, comportamentos e como solucionar ou como se comportar em determinadas situações. Que é a mesma coisa que uma sociedade jovem também, né, precisa aprender, né, a entender e como se comportar da melhor forma, né, em sociedade. Enfim. Então a Scout conta pra gente as aventuras dela nessa década de 1930 com a família dela e os vizinhos, né? É uma cidadezinha pequena no Alabama, Maycomb, né? Uma cidade de chão de terra batido, sabe? Bem simples, passando por essas dificuldades. As famílias lá estabelecidas seguem por gerações e gerações fazendo as mesmas coisas. Então quem era da agricultura segue como agricultor. Os escravos, né? Os negros ficaram como empregados. Os Finch, ele é advogado, médico, enfim, seguem sempre a mesma situação por gerações e gerações. Então a gente vai conhecendo essas histórias, como ela se relaciona com os vizinhos, os Radley, por exemplo, que tem um filho problemático, com algum problema mental, que fica trancado em casa. E as crianças passam, acho que a infância toda, tentando se comunicar com eles. E outros vizinhos a gente vai conhecendo. Mas o caso central da história é um julgamento de um negro, né? Uma acusação falsa que foi feita por uma família que tem essa sina repetida por gerações. Eles vivem num lixão, vivendo às custas da sociedade, às custas do governo, se aproveitando da situação, e eles acabam dizendo que esse Tom Robinson estuprou a filha dele, né? O Bob Ewell faz isso
E o Atticus Finch, que é o advogado da cidade, ele tem que defender o Tom Robinson. Uma porque ele acredita só é para todos, então que todos têm direito a uma defesa, e ele também tinha essa obrigação como advogado da cidade, mesmo sabendo de antemão que era um caso perdido, porque nessa época jamais daria um ganho de causa para um negro. Então a gente vai conhecer todos os bastidores dessa história e desse julgamento. Mas eu não vou contar aqui a história em si, porque ela é muito bonita e ela tem que ser lida, né? E essa é a minha grande sugestão. Se você não leu, leia, porque ela vale muito a pena. Comentando um pouquinho mais das metáforas que existem nessa história, o título dela, né, o título do livro, né, em português, ok, passa essa ideia de igualdade para todos, mas o título em inglês é um pouquinho diferente. O título é To Kill a Mockingbird. Mockingbird, um rouxinol, por exemplo, fica nessa categoria de pássaros que são bem cantantes, né, que cantam bastante. E esse título, que aparentemente não faz muito sentido, né? Eu posso traduzi-lo livremente como se matássemos um rouxinol. É uma metáfora que vai sendo construída ao longo da história. Começa quando o Atticus dá para as duas crianças uma espingardinha dessas de ar comprimido e a recomendação de só tirar em latinhas no quintal, porque matar um rouxinol é um pecado. As crianças, né, a Scout, vai discutir isso com uma das vizinhas, que é uma senhora que é bem amiga dela, e a vizinha concorda: nossa, seu pai tá sempre certo, porque é realmente um pecado, porque o rouxinol, ele só canta pra gente, ele não faz nada de mal pra ninguém. E aí a gente vai ver que essa metáfora vai se repetir no final do livro, né? A Scout, essa menina de 9 anos, ela vai aprendendo com o pai, o Atticus Finch, que vai ensinando os valores morais, éticos para ela, assim como uma sociedade precisa aprender esses valores morais e éticos para viver bem, né? E a menina, ao final do livro, eu não vou contar qual é a situação, porque é o ápice da história, mas tem uma situação onde um homem vai ser acusado de um crime. O Atticus e o delegado estão discutindo isso e acabam concluindo que é melhor não acusá-lo. E vão explicar isso para Scout. E a Scout fala: não precisa explicar. Seria como se matássemos um rouxinol. Mataríamos aí a inocência, mataríamos a bondade que existe, que deveria existir no coração de todos os seres humanos, né? De uma sociedade ou de uma menina, né? Ou nessa situação que ela aprendeu e conta aí para o pai, né? E resume para o pai. Então, esse livro é forrado de metáforas, mas é uma história divertida, né? Por ser contada na perspectiva de uma criança de 9 anos, dá uma leveza e dá uma beleza à história sem igual. É um clássico que eu recomendo imensamente se você não leu. Eu adorei e, enfim, imperdível. Então aqui fica o vídeo do clássico do mês de janeiro, um pouquinho atrasado, O Sol é para Todos, Harper Lee. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreve aqui no canal se você gosta dessas histórias. E a gente se vê no próximo vídeo.